Gênesis, capítulo 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abadou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e vendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto. E pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou a Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças mal, não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão aos seus olhos e olhou, eis um carneiro destra dele. E olhou, eis que travado pela sua ponta num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me regaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas
todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram junto para Bezebá. E Abraão habitou em Bezebá. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Mical deu filho a Noá, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quesede, Azã, Pidal, e Gidilaf, e Buteel. E Buteel gerou Rebeca. Este 8 deu Mical a Noá, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Reuma. Ela lhe deu também a Teba, e Gaum, e Tás, e Maacá. A morte de Sara. Capítulo 23. E foi a vida de Sara 120 anos, 27 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quitateabá, que é Hebrão, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. E depois se levantou Abraão diante do seu morto. Falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu pudesse o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão e disseram: Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus. Eis no meio de nós enterrará o teu morto na minha escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e falou com ele, dizendo: Se de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me, falai-me por mim, e Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que tem no fim do seu campo, que mar dê pelo devido preço, eu posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Het, e respondeu Efrom a Het, a Abraão, os filhos ouvidos dos filhos de Het, de todos os que entraram pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, tá dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu está por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo, o darei, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata,
que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvido a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado, e aos ouvidos dos filhos de Ed, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, em frente de Marém, o campo e a cova que nele estava, toda o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em processão diante dos olhos dos filhos de Ed, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente a Marém, que é Edrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão da sepultura pelos filhos de Ed. Capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomaras para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e minha parentela, e daí tomará uma mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe: servo, porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra donde saíste. E Abraão disse: guardaste que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tome mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir, será livre desde o meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, jurando-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do Senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Levando-te, partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Noá, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse o Senhor Deus do meu senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro, fazei beneficiar ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas do varão desta cidade saem para tirar água.
seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu canto para que eu beba, ela dizer, beber, também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Mical, mulher de Noá, irmão de Abraão, Safá com seu canto sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa, à vista virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu canto, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco d'água do teu canto. E ela disse: Bebe, meu senhor. Apresso-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para o teu camelo, e até que acabe de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos de peso de 10 ciclos de ouro, e disse: De quem é filhas? Fazei-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nos pousarmos? Ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Mical, o qual ela deu a Noá. E disse: Mas também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu senhor, quando a mim o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu e encontrou daquele varão a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão. Veio ao varão, eis que estava em pé junto aos camelos e fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desastaram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e a água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com eles.
Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenho dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido. E deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, servo e serva e camelos jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho. E o meu senhor, depois da sua velhice, ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulheres para o meu filho das filhas dos cananeus, cuja terra habitou. Irá, porém, à casa do meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja a presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então será livre do meu juramento, quando fores a minha família. E se não tá derem livre, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperará o meu caminho no qual eu ando. Eis que estou junto à fonte d'água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, a qual eu disser: Ora, dai-me um pouco de água do teu cântaro. E ela me disse: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher do Senhor, designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Ora, dai-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, e também darei de beber ao teu camelos. E bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Noá, que lhe gerou Mical. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinou-se, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência à verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu lhe a mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão a Betuel e disse: Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor.
E aconteceu que o servo de Abraão ouviu as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro, e vestidos deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, e ele o varão que com eles estavam passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: Deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão à sua mãe: Fique a, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. E ele, porém, lhe disse: Não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca. Disseram-lhe: Irás tu com esse varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e os servos de Abraão aos seus varões. E abençoaram a Rebeca, disseram: a nossa irmã, seja tu milhares de milhares, que tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre os camelos e seguiu o varão. E tomou aquele servo Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha no caminho do poço de Laí-roi, porque habitava na terra sul. E Isaque saiu a orar no campo sobre a tarde. Ele levantou os seus olhos e olhou, eis que o camelo vinha, e Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque. Lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Muito obrigada por vocês ter assistido o meu áudio até o final. Se inscreve no meu canal, Revestida em Cristo. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito e ouvido a palavra do Senhor. Deus lhe abençoe a todos vocês.